Olá mamãe, seja bem-vinda ao meu canal do YouTube. E no vídeo de hoje nós vamos falar sobre como acompanhar o desenvolvimento motor do seu bebê, os marcos do desenvolvimento motor do seu bebê. Como é que você sabe se ele está no momento certo, se ele não está? Tudo isso você vai saber no vídeo de hoje. E antes de mais nada, já aproveita, se inscreve no meu canal, ativa as notificações, porque aqui você vai ter conteúdos exclusivos e que você só vai conseguir consumir aqui, pois aqui eu consigo compartilhar com você vídeos um pouquinho mais longos sobre o desenvolvimento do seu bebê ou sobre os principais sintomas que o seu bebê possa apresentar, principalmente nesse primeiro ano de vida dele. Vamos lá? Como eu sempre digo para você que já me acompanha nas redes sociais, você já sabe, e se você é nova por aqui, tá? Você já vai começar a se acostumar que nisso eu sempre bato muito nessa tecla. O amadurecimento do bebê e o desenvolvimento do bebê ele acontece de crânio para baixo. Tecnicamente, nós utilizamos o termo crânio caudal, certo? De crânio para cauda. E é exatamente nesse sentido que nós vamos estimular o bebê e também observar se esse bebê está pulando alguma fase ou se ele está com dificuldade de executar algum tipo de movimento que deveria ser normal e natural para cada uma dessas idades que o seu bebê possa ter, certo? Então, inicialmente, qual é o primeiro passo que o seu bebê precisa estar fazendo? A parte de sucção. O primeiro contato do bebê com o mundo, ele é o contato principalmente através dos sentidos corporais, visão, audição, o tato e o paladar. E o paladar, ele é uma das primeiras interações aí mais, entre aspas, conscientes com relação a isso. É claro que a hora que o bebê nasce, ele já entra em contato com a parte visual externa, ele já entra em contato também com a parte auditiva, com barulhos, temperaturas, enfim, mas essa correlação com outra pessoa mais aprofundada, ela se dá inicialmente através da amamentação. E esse reflexo, vocês vão perceber que eu vou usar muito esse termo, esse reflexo, ele já é natural e inato do bebê. Ou seja, você passa o peito em volta da boquinha do bebê, ele já tem que ter o instinto de procurar a mama da mamãe e de tentar começar a fazer a sucção. É claro, nem todo bebê já nasce conseguindo fazer todos esses movimentos, a sucção certinha. É exatamente por isso que a gente tem acompanhamento com fonoaudiólogas e consultoras de amamentação que fazem maravilhosamente bem o papel de acompanhar essa coordenação ou essas aquisições de coordenação. Mas é importante você observar se o bebê tem alguma dificuldade, se ele está te machucando ou não. Então essa é a primeira percepção que você já vai ter se existe alguma coisa, entre aspas, de errada ou que sai um pouco do normal e do esperado com relação a esse início de vida do seu bebê. Segunda questão que você já vai começar a perceber e até mesmo antes do bebê sair do hospital. Se o bebê ele fica sempre para o mesmo lado, se ele fica rodadinho sempre para o mesmo lado ou inclinadinho sempre para o mesmo lado. É completamente normal que o bebê nas manobras de parto, independentemente de ser parto normal ou cesariana, que existam trações, rotações excessivas e logo após de muito período sendo mantido na mesma posição. Isso é completamente normal. Não significa que teve aí maus tratos médicos, enfim, violência obstétrica necessariamente, mas é uma questão natural. Ele estava acostumado dentro da sua barriga e do nada, entre aspas, ele acaba saindo e acaba se deparando com esse mundo que tem um monte de estímulos e que na maioria deles, eles não são feitos de forma automática. Tá? Ele tem que se ajustar. Na barriga da mamãe, a mamãe fazia tudo para ele, parte de alimentação, excreção, temperatura corporal. E aqui ele vai estar exposto à gravidade, ele vai ter que fazer tudo sozinho. E isso acaba sendo muito mais traumático para ele. Ele não está acostumado, ele tem o tempo de adaptação. Então, essas posturas mantidas para o mesmo lado, tem que ser ligado uma luzinha de alerta e se elas não melhorarem com o tempo, é importante o mais rapidamente possível buscar ajuda, buscar tratamento especializado, geralmente com osteopatia e fisioterapia especializada, para que o seu bebê consiga evoluir da melhor forma possível. Para isso, se você quiser se aprofundar mais, nós temos a nossa mentoria MTA para mamães, onde lá a gente consegue acompanhar o desenvolvimento do seu bebê, eu e minha equipe, para que ele consiga acontecer da melhor forma possível em cada uma das fases que a gente vai falar aqui nesse vídeo. Terceira questão que você já tem que começar a acompanhar, e aí sim, dentro do desenvolvimento motor dele. Então, no comecinho, o bebê ele vai começar a acompanhar as coisas com objeto,
tá? E é óbvio, nos primeiros meses o bebê ele não enxerga de longe, ele não enxerga tão claramente assim, mas se você chega perto dele, você vai perceber que ele vai, ao invés de olhar através de você, ele já vai começar a olhar para você. E aí você vai saindo de centralizado com o teu bebê e você vai olhando para que você perceba se ele consegue seguir com os olhinhos de início perto do corpinho dele e depois você vai aumentando cada vez mais esse raio para que depois ele comece a acompanhar com o pescocinho. Ele vai começar a olhar para um lado e olhar para o outro lado com o pescocinho. E esse movimento ele também precisa ser simétrico. Se não é simétrico, se ele tem dificuldade ou ele vai para um lado e logo volta, também pode ser preditivo de torcicolo congênito. E a mesma coisa da questão do bebê ficar sempre na mesma posição. O ideal é que você busque o tratamento o mais rapidamente possível, porque isso pode gerar alterações mais chatas de tratar, como assimetrias cranianas, por exemplo, se o bebê ele ficar sempre na mesma posição. Depois, você vai começar a perceber que esse desenvolvimento do bebê ele vai baixando. Então, quanto mais o bebê ganha amplitude de movimento de cervical, daqui a pouco ele vai começar a querer pegar as coisas aqui no centro. Então, inicialmente, o bebê ele vai tentar pegar as coisas aqui, e aí você pode ir do mesmo jeito que você fez na cabecinha do bebê, com o pescocinho do bebê, você pode ir indo para o lado, e o objetivo é que o bebê ele faça isso para um lado, e depois ele faça isso para o outro lado. Você vai perceber que a mão que ele for para o lado, a mão contrária, ele vai fazer este movimento aqui, que é o que nós chamamos de reflexo de esgrimista, ou reflexo tônico assimétrico cervical, certo? Que é o RTCA, ok? Esses reflexos são completamente fisiológicos e todos os bebês possuem esses reflexos. Então, tranquilo, fica tranquila que você vai acabar usando esses reflexos para o próprio desenvolvimento dele. E é exatamente essa a função de cada um desses reflexos, ok? A gente vai falar bastante sobre isso nos vídeos seguintes aqui no meu canal. Logo depois, ele vai começar a coordenar muito mais esses movimentos. Então, se você colocar esse objeto um pouco mais longe do corpo do bebê, ele vai tentar alcançar esses objetos, ele vai tentar pegar esses objetos. Isso geralmente acontece lá pelo terceiro, quarto mês de vida do bebê. Então, recém-nascido, olhinhos, até um mês e pouquinho. Depois, segundo mês, olhinho e pescocinho. Depois, terceiro mês, olhinho, e ele vai começar a acompanhar, ainda com a mãozinha fechada, ele não vai ter muita coordenação. Quarto mês, o bebê ele começa a abrir as mãozinhas, ele começa a alcançar melhor, certo? Isso também vai ser proporcional nos movimentos de tummy time. Então no começo ele só ergue a cabeça, depois ele ergue a cabeça e acompanha, depois ele ergue a cabeça e gira, e depois lá para o quarto mês ele ergue a cabeça e ele pode começar a querer abrir as mãozinhas. Quinto mês, esse bebê ele já começa a ter um pouquinho mais de tonicidade e força na região de tronco. Então você vai perceber que para o quarto, quinto mês aproximadamente, esse bebê ele já vai começar a conseguir ficar mais sentadinho inclinado. E você também vai perceber que quando você pegar o seu bebê para ele vir com você, ele vai fazer força para ele vir para frente. Esse é um dos sinais principais com relação a que o bebê já está conseguindo sustentar o pescoço de uma forma natural. E aí você já pode começar a colocar ele inclinadinho e a partir do quinto mês você já vai poder colocar o bebê mais sentadinho com apoio. Por quê? O objetivo é que isso vá maturando, a gente vai falar mais especificamente sobre isso em vídeos futuros, mas isso vai amadurecendo as musculaturas de tronco do seu bebê para que ele consiga com 6 meses ficar sentadinho sozinho com apoio, que é o que ele precisa para começar a parte de introdução alimentar. Posteriormente a isso, ele vai começar a ter controle de quadris, e isso vai permitir com que ele consiga ficar sentado sem apoio, e aí posteriormente ele vai conseguir fazer o movimento de rastejar, certo? Que ele deve preceder o movimento de engatinhar. Tá gostando do vídeo, mamãe? Então já aproveita, já se inscreve no canal e ativa as notificações, porque assim você fica sabendo de todos os vídeos exclusivos que a gente vai postar somente aqui no YouTube. Após essa fase aí do rastejar, você vai perceber que o bebê ele vai apoiar de 4 apoios e ele vai fazer um balanço. Como assim, Gustavo? Ele vai ficar de 4 apoios, ele vai ficar fazendo isso aqui, ó, para frente e para trás no chão. Esse é um sinal que ele já está com fortalecimento suficiente, tanto na região de tronco, de lombar, de quadris, e ele já está quase insinuando
um engatinhar. Então, isso é muito importante para que você consiga observar. Antes disso, dificilmente seu bebê ele vai conseguir engatinhar ou ele vai conseguir executar um engatinhar simétrico. Em todas essas fases, é importante que o bebê ele fique de forma simétrica. No sentado, se ele ficar inclinadinho, é importante buscar ajuda. No rastejar, se ele rasteja somente com uma perninha e a outra fica dobrada ou sempre esticada, é importante buscar ajuda. E no engatinhar também. O rastejar ele vai acontecer ali por volta do 7º mês. E o engatinhar, geralmente ele ocorre entre o 9º e o 11º mês. Após isso, e muito perto disso, o bebê ele começa a explorar cada vez mais. E aí ele vai começar a se agarrar nas coisas para que ele consiga se colocar em pé. É exatamente nessa fase, não antes disso, pelo amor de Deus. A gente vai falar sobre isso também em vídeos futuros. Não coloque o seu bebê em pé antes da hora, porque isso pode fazer com que o seu bebê ele já vá direto para essa fase e ele use reflexos primitivos para executar esses movimentos. E geralmente, na maioria dos casos, ele ainda não está pronto para fazer isso. Quando é que ele está pronto? Quando ele já está se colocando em pé de forma automática. Aí vai evoluir essas fases da marcha. Então, marcha lateral, depois ele vai soltar de um objeto para conseguir se agarrar em outro, e depois ele vai conseguir soltar e sentar e levantar sozinho. E é até por volta dos 12 aos 14 meses aproximadamente, esse bebê ele já vai estar andando sozinho. E aí, mamãe? Me conta aqui nos comentários, como é que está o desenvolvimento motor do seu bebê? Ele passou por todas essas fases? Ele está tendo dificuldade para conseguir alcançar algumas dessas fases? Deixa aqui nos comentários, que eu mesmo vou responder as dúvidas que você possa ter, e isso vai servir também para que a gente consiga trazer cada vez mais conteúdos aqui no YouTube também. Já aproveita, tá? Se inscreve no canal para você ficar sabendo sempre que subir vídeo novo por aqui. E não deixa também de compartilhar com outras mamães. Dessa forma, você nos ajuda a ajudar cada vez mais bebês a se desenvolverem da melhor forma possível. Eu espero que você tenha gostado do vídeo de hoje. Nos vemos no próximo vídeo. Tchau, tchau!